Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Chegamos ao nosso áudio de número 41 e hoje nós vamos estudar o que iniciamos no mês de fevereiro. E já estamos esse tempo todo aqui, olha, estudando e aprendendo sobre a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos ver a recomendação de Jesus Cristo para estarmos fazendo essa oração. Isso está lá escrito no livro de Mateus capítulo 6, que Jesus orienta dizendo: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a sua porta e o Senhor que te vê em segredo, Ele te abençoará em público. O que queremos dizer com esse versículo? Que Jesus nos chama para uma oração secreta, uma intimidade com Deus. Para termos intimidade com Deus, temos que entender qual o nosso papel como servos de Deus, como filhos de Deus. E aí nós vamos para o tabernáculo. Aí você pergunta, o que é que tem a ver o tabernáculo com a oração do Pai Nosso? Vamos lá, vamos adiante. Quando Moisés tirou o povo do Egito, o povo de Deus do Egito, e eles estavam andando no deserto, Deus ordenou que ele construísse um tabernáculo. O que é o tabernáculo? Era uma tenda grande dividida em 3 partes, que as 2 segundas eram cobertas e a primeira era descoberta. Ali dentro tinha alguns elementos que ia simbolizar futuramente o Senhor Jesus, e Deus também levantou homens com títulos para cuidar e fazer tudo o que ele ordenara ali naquele tabernáculo. Então existia o quê? Os levitas, que cuidavam das coisas, tinha o sacerdote que oferecia sacrifício a Deus, e tinha o sumo sacerdote que entrava no lugar santo dos santos para falar com Deus. Então assim, Deus hoje nos fez sacerdotes. Aonde está escrito isso? Que eu nunca vi na minha vida. Vai lá no livro de 1 João, capítulo 2, verso 9, que Deus nos fez o quê? Povo santo, nação eleita, sacerdote real. Então nós somos sacerdotes real. Por quê? Porque a Bíblia diz, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A gente fala véu, está escrito véu, mas na verdade era cortinas, vários elementos. A cortina era feita de couro, de muitas peles de animais, e era muito grossa. Então ela foi rasgada de cima a baixo. Significa que não precisamos mais ter intermediários para entrar na presença de Deus. Jesus Cristo abriu o caminho e nós podemos entrar na presença de Deus como sacerdotes agora. Por que como sacerdotes? Porque Deus igualizou a todos. O povo não vai mais ficar do lado de fora dependendo da oração do sacerdote. Agora todos nós podemos entrar na presença de Deus, porque o sacrifício é eterno, que foi o Senhor Jesus Cristo, e o sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que nos identificar e assumir a nossa identidade na presença de Deus. Mas o que o sacerdote faz? O sacerdote é aquela pessoa que vigia por ele, pelos seus e por todos. O que é vigia nesse sentido? É orar, interceder, orientar, estar ali, olha, fazendo o que Deus quer que façamos com os nossos filhos. E aí, nós vamos ver aqui a orientação de Deus para a vida de Eli, que foi um sacerdote, e ele não cumpriu essa orientação. Os filhos dele estavam vivendo uma vida desregrada.
eles estavam misturando o sagrado com o normal. E dentro do templo, eles estavam profanando o nome do Senhor, fazendo coisas erradas. A Bíblia diz que Deus chamou eles de filhos de Belial, quer dizer, filhos de Satanás. E o Senhor disse para Eli que ia exterminar toda a descendência dele, de modo que ninguém jamais da parte dele estaria nesse ofício de sacerdote. Então os filhos de Eli morreu e toda a sua descendência morreu. Somente um lá bem adiante que andou na presença de Deus e Deus o poupou. Então assim, qual é a orientação de Deus para o meu sacerdócio, para o seu sacerdócio? Orar pela minha família, porque não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua família, porque Eli era um ótimo sacerdote para todo o povo de Deus. Ele estava ali enfrentando todas as lutas e de maneira correta. Ele não roubou nada, não mentiu, não desfez de Deus. A única coisa que ele fez foi não orientar os filhos a andarem no caminho do Senhor. Agora eu trago também um que esqueceu de todo mundo e pensou só na família, foi Noé. Quando eu era menina, eu entendia que Deus mandou Noé construir aquela arca para todos se salvarem. Mas a palavra de Deus diz que é para ele, a família e um casal de cada espécie de animal. Então aquele povo todo não creu, não entrou e nem foi convidado. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus queria exterminar a humanidade da terra, porque ele estava cansado e triste de ver pessoas vivendo tantos anos e não o aceitando, ou melhor, não aceitando o que Deus queria para a vida deles. Então, Deus achou Noé e a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé conseguiu salvar sua família. Outro também que pensou na família foi Jó. A Bíblia diz que Jó estava oferecendo sacrifício a Deus constantemente, dizendo que, porventura, se os filhos dele tivessem errado, pecado contra o Senhor, profanado alguma coisa, ele já estava oferecendo o sacrifício. E os filhos dele se juntavam para banquetear-se. E foi numa dessas que todos morreram de vez. Aí você pode perguntar, então morreram? Não, sim, eles morreram. Mas eles morreram, mas não foi para o inferno. A Bíblia não relata que eles foram para o inferno. Mas os filhos de Eli, a Bíblia relata, diz que eles eram filhos de Belial. Então, Jó se preocupou com a família, Noé se preocupou com a família. E aí, o que temos que fazer? Largar tudo, deixar tudo e cuidar somente da família? Não. Nós temos que saber dividir as coisas para que o nome do Senhor seja o quê? Glorificado. Imagine só um pastor que está ali com suas ovelhas, cuidando de todas e os seus filhos se perdendo. E assim ele não está sendo um bom sacerdote na sua casa. Também nós vamos e voltamos, né? Não significa também que ele não está sendo, porque quando as crianças estão pequenas, estão debaixo do nosso domínio. Porém, quando crescem, eles decidem o que eles querem fazer. Nós estamos aqui somente agora para os orientar e estar intercedendo com lágrimas, com dor, com muita dedicação e fé. Fé porque os nossos olhos vão ver coisas que a gente não vai acreditar se Deus é capaz de salvá-los. Mas entenda só, se Deus nos levantou para ser sacerdote, porque Ele garante, louvado seja o nome do Senhor. Tem um áudio que eu fiz e eu conto essa história aí no meu sacerdócio. É isso? E vocês quiserem, vocês podem ir lá e procurar. Mas assim, levando adiante, é obrigação dos pais estarem mostrando o caminho à criança, indo com ela e mostrando a verdade. Pais que falam mal dos irmãos em casa, na frente das crianças,
e na igreja está abraçando e beijando, está ensinando a criança a ser falsa. E a criança só vai reproduzir o que ela vê. Então, é responsabilidade nossa de estar conduzindo os nossos filhos à igreja e como se conduzir fora da igreja também. Porque às vezes entendemos que só dentro da igreja que Deus está. Deus está em nossas vidas, aonde for. E esse sacerdote vai estar sempre nas nossas vidas. O que aprendemos com tudo isso? Que nós temos que vestir essa identidade, assumir esse ministério e buscar de Deus orientação. Nunca perder a fé, não importa o tempo, não importa o tempo. O importante é você estar vigiando em oração pela sua família e pelos seus e todos quanto o Senhor colocar no seu coração. Amém? Você quer aprender mais? Pois é, siga a Jesus, #leia a Bíblia.